Olá pessoal, tudo bom? No nosso especial sobre repertório para a redação, vamos falar um pouco aqui de saúde. E nesse caso, vamos mencionar aqui uma situação muito especial e muito triste que aconteceu nos Estados Unidos. Uma paciente foi despachada ou despejada, digamos assim, do seu leito em um hospital particular. Isso aconteceu porque a mulher não tinha condições de pagar pelo serviço. Tá? Isso aconteceu em Kentucky, nos Estados Unidos, e criou toda uma polêmica, e aí, inevitavelmente, é impossível não fazer as comparações entre uma estrutura de saúde pública, como é o caso aqui do Brasil, o SUS, com a realidade nos Estados Unidos, visto que nos Estados Unidos você paga para ter um serviço de saúde. Lá não existe uma estrutura pública de saúde, você tem uma coisa que chega perto disso, que é o Obamacare, que foi projetado e desenvolvido pelo ex-presidente norte-americano Obama, mas nem chega perto de uma estrutura pública de saúde, né, que inclusive é garantido na Constituição aqui no Brasil, no artigo 196. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação. Mas antes de começar tudo isso, pessoal, mais uma vez peço humildemente que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Pessoal, então, a polêmica sobre a mulher pobre, uma idosa que foi despejada do seu leito hospitalar por ordem da direção do hospital é uma realidade norte-americana, que nos Estados Unidos não existe um sistema público de saúde, tá? Então, existe ali aquela ideia de você pagar por um serviço, tá? E quando a gente verifica essas situações, inevitavelmente a gente faz logo a comparação com o Brasil. Aqui no Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, garantido, desenvolvido e implantado lá na Constituição de 1988, tá? E que garante, na verdade, que o Estado ofereça serviços, pelo menos básicos, à população. Esse Estado, ele pode, quando eu falo do Estado, eu estou falando tanto do município como os estados mesmo, da federação e até mesmo o governo federal que repassa as verbas. Tá? Então é muito nesse sentido. E isso está na Constituição brasileira, no artigo 196, que garante o direito da população de ter uma saúde pública adequada, né, boa. A gente sabe que há um certo romantismo nesse artigo, porque na prática a população brasileira ela não recebe uma estrutura adequada sobre isso. Os planos de saúde que existem por aí e que ganham milhões em termos de lucro todos os anos aqui no Brasil, tem muito a ver com a precariedade em que vive a estrutura de saúde pública aqui no Brasil. Porque a gente tem que pensar sempre assim, se tu tem uma saúde pública de péssima qualidade, alguém está ganhando com isso. Tá? Se você tem uma segurança pública de péssima qualidade, alguém está ganhando com isso. Então a ideia é de que aqui no Brasil há uma assistência, uma estrutura, né, que é oferecida à população, inclusive teve um papel muito decisivo no período da pandemia, da Covid, porque, como eu disse, apesar da precariedade, a gente vai perceber que essa precariedade salvou a vida de muita gente. Nos Estados Unidos, a gente está falando aqui de um país rico, as maiores vítimas aconteceram em relação à pandemia, ao Covid, aconteceram nos Estados Unidos, porque os caras simplesmente não têm uma estrutura de saúde pública. Não existe isso, você tem que pagar para ter o serviço. Tá? Então, quando você tem essa polêmica do caso da idosa pobre que foi despejada do hospital porque não tinha condições de pagar, o grupo, a TV NBC, que fez a investigação, né, concluiu que acontece esse tipo de prática com outros hospitais, que simplesmente jogam seus pacientes que não podem pagar pelo serviço na rua. Tá? Aí tu vê uma situação de um grau de desumanização absurda, é realmente uma coisa impressionante, a gente fica assim meio chocado com tudo isso. Porque um país rico, como os Estados Unidos, né, como é que não tem uma estrutura de saúde pública? Né? Porque tu tem países ricos de primeiro mundo que tem essa estrutura. E nos Estados Unidos não.
é uma coisa realmente bastante mercadológica, é muito nesse aspecto, tá? Que lembra muito o modelo não só liberal, mas o modelo neoliberal, tá? Que a gente vai perceber, na verdade, que o modelo neoliberal parte do princípio de que você tem que pagar pela saúde, pela educação, que o Estado ele tem que atuar em outros assuntos e que temas básicos, aspectos básicos como saúde e educação, quem tem que bancar é a própria população. Então tem muito isso. Então vai perceber que, por exemplo, num tema de redação, né, numa proposta de redação, tu vai verificar que o repertório ele pode estar ligado, por exemplo, ao conceito de política de Estado. Pode dizer assim, política de Estado que não é a mesma coisa que política de governo. Tá? Política de Estado é uma coisa que se implementou, se desenvolveu e não se modifica. Como o SUS, por exemplo. Como que está na Constituição, no artigo 196, que diz que é direito da população saúde gratuita. E o Estado tem que garantir. Tá? Isso é política de Estado, não se modifica. A política de governo já é desenvolvida por o quê? Pelos governantes, pelos gestores que assumiram, por exemplo, um cargo público e que podem criar projetos ligados à saúde, por exemplo. Tá? Então, o repertório, dentro da redação, você pode falar sobre essa ideia de política de Estado e política de governo. A Constituição, o SUS, é uma política de Estado. Aí tu fala assim, Nelson, mas essa política de Estado existe nos Estados Unidos? Não, aqui existe, que é o sistema público. O que a gente tem que analisar aqui é a precariedade dessa estrutura, né, que não consegue oferecer de forma adequada. Até porque um outro repertório é entender o seguinte, como contribuinte, nós somos contribuintes, a gente paga imposto, a gente está pagando para receber serviço. Como é que o Estado se comporta? Como um estelionatário. Como assim estelionatário? A gente paga pelo serviço e não recebe. Ou então, a gente paga pelo serviço e recebe um serviço muito mal e precário. Então, por que você tem, na verdade, tanta gente aí com plano de saúde? Porque não tem escolha, visto que a saúde pública é de péssima qualidade. Então você tem isso. Tá? Uma outra coisa ligada a um repertório que a gente pode avaliar aqui é a tese do Michel Foucault, filósofo francês, em que ele fala sobre o conceito de biopolítica ou biopoder, que tem tudo a ver com o que a gente está abordando aqui. A biopolítica ou biopoder foi a iniciativa que o Estado fez, a instituição Estado fez, no século XIX em diante, no sentido de auxiliar a população com serviços de saúde, no sentido de manter a vida das pessoas, preservar a vida das pessoas. Aí o nome que se fala para isso é biopolítica ou biopoder. Como que, Nelson? Vamos lembrar pandemias. Quando você tem, por exemplo, uma pandemia como o coronavírus, que ocorreu, o que é que faz o Estado? Cria toda uma estrutura para atender uma demanda absurda de pessoas doentes. Isso é uma biopolítica. Sistema Único de Saúde, uma biopolítica. Tá? Quando nós tivemos, por exemplo, lá no início do século, a gripe espanhola, uma outra pandemia, quer dizer, vai ser criado o quê? Hospitais de campanha, as pessoas vão ser obrigadas a usar máscara, tem toda uma estrutura. É biopolítica. Tá? Então a gente pode dizer, na verdade, que a biopolítica acontece em alguns estados, e isso é muito forte, como aqui no Brasil ou na Inglaterra. Evidentemente que a estrutura pública nossa ela é pior do que a estrutura pública da Inglaterra, que é muito mais adequada. Mas há um oferecimento. E o que você tem nos Estados Unidos é o quê? É uma negação de tudo isso. Tá? Você pode dizer assim, mas Nelson, o hospital nos Estados Unidos ele tem o direito de despachar ou de despejar o seu paciente? Não. Existe uma lei de 1986 que garante que o paciente pode ser atendido, mesmo não tendo condições para pagar. O que pode fazer o Estado, o que pode fazer o hospital? É transferir essa pessoa para um outro hospital ou para um abrigo público, tá? Mas não jogar na rua. Então você tem aí um problema muito sério aí da falta de humanização em cima das pessoas. Então, gente, a gente pode verificar que dentro desse tema de despachar as pessoas, despejar as pessoas, que acontece nos Estados Unidos, essa denúncia que rolou, o tema, se for uma proposta de redação ligada à saúde, você tem o quê? O SUS, Sistema Público de Saúde, artigo 196, que garante saúde à população,
Tá? A ideia de biopoder ou biopolítica do Michel Foucault seria um outro repertório para você analisar. Tá? A política de Estado é um outro repertório que você pode analisar, quer dizer, o Estado brasileiro desenvolve a política de Estado de saúde, que é o SUS, tá? O que já não acontece nos Estados Unidos. E aí tu vai perceber que todos esses modelos estão ligados ao quê? A ideia de uma saúde que tem um caráter público de auxiliar a população em diversos aspectos. Ok? Pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.